Queridos irmãos em Cristo, companheiros de doutrina e amigos do Grupo Espírita Irmão Gabriel. É com grande alegria que iniciamos o estudo de mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos. Permita-nos, Senhor, receber o auxílio de nossos irmãos, os bons espíritos, assim como de nossos anjos guardiões, que particularmente nos tutelam. Rogamos ainda o amparo e a inspiração dos mentores do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Ao iniciarmos mais uma etapa do estudo do vosso Evangelho, pedimos a divina assistência dos vossos mensageiros, que ela nos ilumine, levando-nos ao entendimento necessário ao nosso aprendizado na marcha de nossa evolução espiritual. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, abordando o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, especificamente tratando do seu item 14, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. A verdadeira caridade, difundida principalmente no meio espírita, ela constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo e que Jesus tão bem nos exemplificou. Haja a consideração, a observação deixada, né, que fora da caridade não haverá salvação a nenhum de nós, dada a sua importância. É um ensinamento sublime. A gente fala que foi um ensinamento deixado porque não foi uma teoria, foi, além de tudo, acima de tudo, uma exemplificação que Jesus nos deixou. Diz ainda que a completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Duas palavras aqui que nos chamam a atenção, né? Completa e verdadeiros. Ele está falando de uma fraternidade, mas está dizendo que é a completa, não é parcial, é extensiva a todos. E está dizendo também que dos verdadeiros seguidores da doutrina espírita. Por quê? Nós consideramos também que não existem os verdadeiros seguidores. Nós mesmos, será que nós nos portamos como verdadeiros seguidores da doutrina sempre, né? E sobre a fraternidade, é interessante inseri-la num tripé, que é o tripé do pensamento revolucionário francês, né? Que é a liberdade, igualdade e fraternidade. É um conceito filosófico, mas muito importante a ser considerado, né? Essa completa fraternidade, ela deve formar esse tripé. É a fraternidade, sim, mas apoiada também na liberdade e na igualdade entre os homens. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas de Deus. E o Espiritismo explica muito bem esse amor que nós devemos a todos, incluindo as pessoas
infelizes, os criminosos, todos como criaturas de Deus. Ou seja, estamos sendo criados, preparados por Deus em estágios diferentes. E a eles nós devemos esse amor. E a doutrina nos explica muito de como, nesse estágio, nós conseguimos dedicar amor a todos. Não é um amor da intimidade, da afetividade, conforme nós aprendemos e desenvolvemos com as pessoas que nós prezamos, mas é uma atitude de respeito, de confiança. O perdão e a misericórdia lhes serão concedidos ao se arrependerem, como também a nós pelas faltas contra a sua lei. Ou seja, então as pessoas não são desgraçadas ou criminosas, elas estão nessa condição, assim como nós estamos na condição de incidência, há muitos erros também, e eles serão censados, serão interrompidos a partir do arrependimento. O arrependimento é o primeiro sinal de que a gente quer mudar, que a gente não quer mais aquilo. E assim que houver esse arrependimento, a todos será concedido o perdão e a misericórdia de Deus. Seremos mais repreensíveis, até mais culpados, do que aqueles a quem negarmos perdão e a indulgência. Por que será que será mais atribuído a nós essa culpa, essa repreensão por parte da lei divina? Muitas vezes, essas pessoas que incidem a essas falhas, eles não conhecem a Deus como nós. E, por essa razão, haverá menos rigor na avaliação das suas condutas e menos será cobrado. Então, nós temos um grau de consciência ampliado, então nos cabe mais responsabilidade. Então, a cobrança pode sim ser mais rigorosa do que no caso das pessoas que nos parecem mais vulneráveis, né, à culpa. O juízo ou o julgamento que nós fizermos do outro, mais severamente nos será aplicado. Ou seja, é para que a gente aprenda a não fazer esse julgamento isento de empatia, do verdadeiro entendimento, porque cobrança mais severa nos será aplicado. Nós precisamos de indulgência por parte das pessoas que nós estabelecemos convívio, porque nós não paramos de pecar sucessivamente, pecamos a cada nova experiência e ainda em alguns casos nós repetimos, né, os mesmos erros, os velhos erros com muita frequência e nós dependemos sim da indulgência das pessoas que nos cercam. Então é um ato de reciprocidade, nós daremos aquilo de que nós precisamos. Há muitas ações no nosso meio social, no mundo todo, que são crimes aos olhos de Deus e que no mundo nem sequer as considera como faltas leves. Exemplo disso, o aborto em algumas localidades ainda do planeta, a pena de morte instituída, algumas guerras, algumas políticas. Então há uma anistia a essas falhas gravíssimas aos olhos de Deus e que o mundo nos permite. Então é muito importante que nós espíritas façamos essa reflexão da benevolência de Deus, porque muitos erros eles são camuflados, eles são mascarados a essa anistia, a essa permissão social, mas que a gente saiba da gravidade ligadas, por exemplo, ao aborto, à pena de morte, às guerras e às políticas. Que a gente então não se vanglorie, né, de estar amparado pela lei,
porque nem sempre ela está alinhada com os desígnios divinos. A verdadeira caridade, nós falamos muito isso, né? Ela não consiste apenas na esmola que damos, nem mesmo nas palavras de consolação. Às vezes nós até comparamos uma coisa com a outra, né? A caridade material e aquela do apoio moral, de uma palavra amiga. Mas ela não consiste também nesses dois itens. Eles são fundamentais, mas eles não são os mais importantes. Consiste também na benevolência que praticamos para com o nosso próximo. E essa benevolência, ela é por demais importante. É o que muitos comentam, né, que o espírita, ele é símbolo da benevolência. A gente ouve muito isso, inclusive vindo de outras doutrinas, que o espírita é benevolente. Mas nós que estamos no meio espírita, nós sentimos que dá muito ainda para melhorar essa benevolência pretendida, né, e às vezes atribuída a nós. Nós sentimos que mesmo nas casas espíritas, nos nossos grupos, que dá para se fazer mais em nome dessa benevolência, dessa devoção nossa, nessa prática do bem às pessoas que manifestam necessidade no nosso entorno. Há seres, há pessoas para os quais nenhuma utilidade terão as nossas esmolas. Seria chover no molhado, né? Seria redundância. Não haveria mesmo uma real utilidade. Mas as palavras de consolo, de encorajamento e de amor, essas sim, poderão lhes conduzir a Deus. Então, nós nas casas espíritas, nós falamos sempre em adotar o atendimento fraterno, em receber bem, demonstrar essa receptividade dentro da casa espírita, fora da casa espírita, no meio social, e saibamos então da importância disso, né? Porque se a esmola não chega no nível pretendido, uma palavra amiga de consolo, de estímulo, ela poderá fazer a diferença na vida de uma pessoa que necessita momentaneamente de uma palavra consoladora, porque consoladora é a própria doutrina. Há uma previsão muito otimista, né, que nós estamos acreditando e trabalhando também por ela, que na Terra em breve reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão à lei do Cristo. Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas, felizes. Então, essa mudança pela qual passará o nosso planeta, nela vai imperar então essa grande fraternidade entre todos os seus habitantes, né, todos os homens, que vai obedecer à lei do Cristo. E como é a lei do Cristo? Aqui está dizendo que será freio e esperança. Freio para que seja realmente freado, desestimulado, né? As nossas intemperanças, as nossas falhas, as nossas más tendências. Mas será também uma esperança na reforma íntima, que aí haverá então a nossa condução. Eu diria até que seria uma autocondução às moradas felizes, porque o progresso, ele é responsabilidade primeiramente nossa. Essa reforma íntima, né? Então receberemos o freio da doutrina, mas nós trabalharemos essa esperança, essa nossa motivação para o nosso progresso e acesso às novas e felizes moradas. Amemo-nos como filhos do mesmo Pai. Olha que recomendação importante, né? Sinalizando inicialmente que nós pertencemos a uma família universal, né?
Somos filhos do mesmo Pai, recebemos as mesmas diretrizes, mas também o mesmo carinho, o mesmo apoio, as mesmas condições, sem estabelecermos diferenças entre os outros infelizes. Poderemos inserir aí as pessoas que incidem em erros graves, né? Como os criminosos tratados nessa lição. Quer Deus, através de suas diretrizes, que todos nós sejamos iguais e a ninguém desprezemos. É preciso que a gente aprenda a dispensar o mesmo tratamento, o mesmo interesse entre todos nós, já que somos irmãos. E a gente aprende a desenvolver esse sentimento inicialmente em família, para depois expandir, né? Através dos muros, dos bairros, das cidades, dos países, até chegar numa instância universal. Deus permite que entre nós existam, convivam, né, os grandes criminosos para que nos sirvam de ensinamento. E quando a gente fala nos grandes criminosos, a gente sempre pensa nos crimes bárbaros, envolvendo os assassinatos, os roubos, assaltos, mas não está se falando apenas disso. Está se falando também dos crimes, dos quais todos nós participamos, que é a corrupção, os crimes políticos, os nossos desvios morais em todos os níveis, e eles são também, eles constituem os grandes crimes. Ou, pelo menos, a gente deve admitir que tudo tem ali o seu início. Nós sempre praticamos, em maior ou menor escala, esse crime, né? Essas falhas de caráter de que a gente critica nos outros. E é bom que a gente entenda que nós somos assim, para que a gente possa imprimir uma análise mais justa. Então, a existência desses criminosos no mesmo planeta, coincidindo com a nossa visita ao planeta, ele tem que nos servir de parâmetro, de ensinamento, para que a gente não incida nas mesmas falhas, vendo o resultado que essas pessoas, esses nossos irmãos conseguiram. Em breve, acreditamos que seja em breve, né? Quando nos encontrarmos submetidos às verdadeiras leis de Deus, aí já não haverá necessidade desses ensinamentos, desses instrumentos, né? Que são os nossos irmãos do crime. Porque todos os espíritos impuros e revoltados, eles serão necessariamente relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações ainda em atraso. Nós devemos aos criminosos o socorro das nossas preces. É a verdadeira caridade. Quando nos é recomendado o amor aos criminosos, às pessoas que nos prejudicam, os nossos desafetos, é esse o amor, é o amor da confiança, da dedicação. Esse socorro por meio de preces, ele é muito eficaz. Principalmente a gente conhecendo, né, os mecanismos da prece ensinados no meio espírita. Então é muito válido e muito útil a prática da prece bem endereçada, né, aos irmãos do crime. E essa, então, é uma forma de praticar a verdadeira caridade. Não nos cabe dizer do criminoso que ele é um miserável, que deve se livrar de sua presença na terra, que a pena recebida por ele é muito branda e que deve-se aplicar a morte, né, o extermínio para tal pessoa, para tal ser. É um erro muito grave porque nos nivela também a eles. Nós devemos atender ao que foi ensinado, né, no Evangelho, é a prática do amor ao criminoso
mas reconhecendo as suas limitações, o socorro pela prece, o entendimento, evitar o julgamento. O que diria Jesus, o nosso mestre, né, se nos visse, se ele se visse junto de si um desses infelizes? Ele certamente lamentaria, o consideraria um doente, bem digno de piedade, e certamente lhe estenderia a mão. Essa é uma ótima sugestão, porque se Jesus nos ensina pelo exemplo, esse foi o exemplo deixado. E, como diz a história, ele conviveu entre pessoas rudes, pessoas simples, algumas incidentes em crimes da época, e que ele aproveitou isso de uma forma muito didática, pedagógica, né? Aproveitando todo momento para fazer esse ensinamento. Não podemos fazer o mesmo, no mesmo nível que fez Jesus, mas pelo menos podemos orar por ele, assistir o Espírito durante o tempo em que ainda haveremos de passar na terra, que o convívio nosso com ele seja útil, que nós sejamos, então, oportunos, né, no convívio temporário, às vezes curto, com essas pessoas. Ele pode ser tocado de arrependimento se orarmos com fé. É uma ótima tentativa. A fé, ela opera milagres, sim. E é também nosso próximo, como o melhor dos homens. Sua alma, momentaneamente transviada e revoltada, ela foi criada como a nossa, para se aperfeiçoar. E que nós devemos ajudá-lo a sair desse lamaçal em que ele se encontra. E por isso a oração é uma ótima alternativa. A pena de morte, vista e explicada no Livro dos Espíritos, na pergunta 760, ela é feita da seguinte forma: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E a resposta ela é muito clara, afirmativa: sim, desaparecerá. E isso irá assinalar um progresso da humanidade. Então é dito com convicção, porque assim será. Quando a humanidade estiver mais esclarecida, a pena de morte aí será completamente extinta da Terra. Os homens não mais irão precisar de ser julgados pelo próprio homem. Houve certo progresso social, se a gente for prestar atenção. Já são oferecidas assim, muitas restrições à pena de morte entre as regiões mais evoluídas da Terra. E mesmo uma análise mais bondosa da natureza dos crimes que são sujeitos à aplicação. Então não é incidir em qualquer crime que as pessoas estariam sujeitas à aplicação dessa pena de morte. Mas havendo essa restrição e mesmo a condenação da pena de morte, deve-se aceitar que é um estágio evolutivo promissor na nossa Terra. A justiça atual, ela protege o acusado, até mesmo quando se reconhece a sua culpa. Nós presenciamos isso com bastante frequência, né? Às vezes a gente chama-se de morosidade da lei, porque a gente tem essa ânsia, né, de ver a aplicação da pena de uma forma, assim, às vezes superficial, pouco caridosa. Mas, mesmo assim, a gente percebe que existe já um início, né, de civilidade, porque a partir do momento que nós protegemos o acusado, concedendo-lhe o direito de defesa, isso é uma demonstração também de um progresso. Não podemos negar, então, o avanço do ser humano nessa
nessas atitudes. A pena de morte, na questão 761, ela faz uma nova pergunta, né? A lei de conservação, ela dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não a preservaria ainda eliminando da sociedade um ser perigoso? Ou seja, se a lei da conservação ela estimula a cada um de nós a preservar nossas próprias vidas, será que se a gente eliminando da sociedade o criminoso, nós não estaríamos preservando também a nossa vida? E aí a resposta ela é bem fácil de entender, né? Apresentando a nós a existência de outros meios de se preservar, de nós nos preservarmos do perigo, que não matando. Além de que é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento, porque senão o processo educativo que se pretende reencarnando, ele não funciona, ele é anulado, porque nós precisamos sinalizar para todos os criminosos, nos quais nós às vezes nos incluímos, né? Às vezes o nosso crime ele não é tão grave, ele não é abordado pela mídia, né? Mas ele é um crime. E é preciso que deles também a gente se arrependa. E quando a pessoa ela é exterminada no nosso meio, não é sinalizada essa possibilidade, então, de ele se arrepender. E aí é uma negação também do princípio de caridade. Questão 762 pergunta se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas. Não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas. E os espíritos responderam que necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre nada melhor. Ao se evoluir, compreende melhor o justo e o injusto e repudia os excessos cometidos em nome da justiça, nos tempos de ignorância. É muito importante a gente considerar essa possibilidade, né, da gente facilitar e, às vezes, ser imprudentes na tomada de medidas sobre temas que a gente não tem muita fundamentação, que é o caso sinalizado pela pena de morte. Na falta de uma alternativa melhor, optou-se então pelo extermínio, que ela era mais rápida, né? E resolvia, pelo menos teoricamente, nas nossas cabeças, né, o problema comportamental, negando as pessoas envolvidas nos crimes da época na morte. E a explicação ela é muito interessante porque ela nos faz refletir sobre o que é justo e o que é o injusto. Isso vem com o progresso. Talvez, atualmente, a gente está caminhando para entender o que é justo e o que é injusto. A gente confunde muito o que é bondade e o que é maldade, né? Mas tudo isso poderia ser convertido numa boa definição entre o que é justo e o que é injusto. E o que é justo é a gente fazer para com o nosso próximo o que seria bom para nós. É uma boa referência que Jesus nos deixa. Encerrando os estudos de hoje sobre esse capítulo tão importante, essa forma de caridade difícil, mas não menos importante, nós caminhamos então para a nossa prece de agradecimento à espiritualidade superior pelo acolhimento concedido a cada um de nós, viabilizando assim o estudo realizado. Que a divina luz nos possibilite a reflexão e o aproveitamento dessas valiosas lições a todos nós, sabiamente sugeridas pelo plano espiritual. Que elas possam se irradiar até nossas lideranças políticas e demais autoridades, em todas as instâncias sociais, no sentido de inspirar a todos para uma administração pautada no combate ao orgulho e ao egoísmo, com a participação de cada um de nós. Que assim seja.